Olá, vamos falar das garantias dos contratos administrativos. A garantia é o meio de se assegurar o cumprimento das obrigações. Porque se o contratado, se ele descumprir as obrigações, ele vai perder a garantia. Então a garantia serve como mecanismo para que ele cumpra as obrigações, né? A garantia só é exigida nos contratos quando prevista no edital. Portanto, nem todo contrato administrativo tem garantia. Só vai ter garantia se a garantia estiver prevista no edital. Então é possível o edital prever garantias para contratos de obras, de serviços e de fornecimentos, tá? Bom, então é preciso uma decisão fundamentada da autoridade administrativa estipulando a garantia, tá? No edital. São 3 as espécies de garantia. Primeira, caução. Segundo, seguro-garantia. E terceiro, fiança bancária. Então, caução, seguro-garantia e fiança bancária. Bom, quem escolhe a garantia é o contratado. Então, o contratado ele tem o direito de escolher uma destas 3 garantias. Então, é importante isso, é o contratado que vai escolher pela caução, pelo seguro-garantia ou pela fiança bancária. Bom, a caução é um depósito que ele vai fazer em dinheiro ou em títulos da dívida pública, títulos escriturais. Títulos escriturais é aquele que não tem papel. Então tem que ser título da dívida pública escritural registrado em sistema de liquidação e custódia autorizado pelo Banco Central. E esse título tem que ter um valor econômico também pelos critérios do Ministério da Economia. Então não é qualquer título da dívida pública que serve de caução de contratos administrativos. Tem que ser um título da dívida pública escritural, né? É registrado em sistema de liquidação e custódia autorizado pelo Banco Central. Então a primeira garantia é caução. A segunda garantia é o seguro-garantia. O seguro-garantia deve abranger também não só as obrigações contratuais, mas também multas e demais prejuízos resultantes do inadimplemento. Então é um seguro bem amplo, que vai abranger também multas e demais prejuízos resultantes do inadimplemento, tá? Agora tem aqui, interessante nesse seguro-garantia, é o performance bond. O que é esse performance bond? É outro nome, é seguro-garantia ou performance bond. É o seguinte, nos contratos de obras e serviços de engenharia, a administração pode prever que no seguro-garantia, a seguradora, em caso de inadimplemento, ela vai ter que cumprir o contrato. Vai ter que concluir a obra, concluir o serviço. Então isso foi muito usado, por exemplo, na construção do contrato do metrô de São Paulo, né? Então se a empreiteira descumprir, a seguradora vai ter que dar sequência, seja através dela mesma, ou seja contratando outras empreiteiras para cumprir o contrato. É o que se chama aí de performance bond, que é o seguro-garantia, em que a seguradora ela tem a obrigação de executar e concluir o objeto do contrato. Se ela concluir, ela não vai pagar o valor do seguro, né? Agora, se ela concluir, se ela não concluir, daí ela vai ter que pagar o valor do seguro, tá? E o terceiro tipo de garantia é a fiança bancária, né? Que é a fiança. O fiador é uma instituição financeira aí, autorizada a atuar no Brasil pelo Banco Central, né? Fiança bancária é isso. Fiadora é uma instituição financeira. Bom, então temos essas 3 garantias então: caução, seguro-garantia e fiança bancária. Qual o valor da garantia? O valor da garantia é de 5% do valor inicial do contrato e pode ser majorado até 10% mediante justificativa. Então 5% e pode ser majorado até 10% mediante justificativa. Se for contrato de fornecimentos contínuos,
contratos de fornecimentos contínuos, o valor seria 5% ou 10% sobre o total, sobre o valor total durante o ano, né? Sobre o valor total durante o ano, daí fica pesado, né? Então, contratos de fornecimento, serviços e fornecimentos contínuos, 5% sobre o valor total durante um ano. E pode ser majorado até 10% também, tá? Resumindo, o valor da garantia, 5% do contrato e pode ser majorado até 10%. E por fim, não confundir aqui a garantia do contrato com a garantia da proposta. A garantia da proposta é que visa dar seriedade, né, no processo de licitação. A administração pode exigir garantia da proposta. A garantia da proposta é de 1% do valor do contrato. É para que a proposta seja séria, né, para evitar que aventureiros participem de licitação. Então, a garantia da proposta pode ser exigida durante o processo de licitação. É para dar seriedade à proposta e é de 1% do valor do contrato e do contrato a ser celebrado, né? Caso vença a licitação. E as garantias são as mesmas, caução, o seguro garantia e a fiança bancária. Então não confundir com a garantia do contrato. A garantia do contrato é para que haja o cumprimento das obrigações contratuais e o valor é de 5%, podendo ser majorado até 10%. A restituição da garantia após o contrato ser fielmente cumprido, a garantia devolvida. Se o contrato é cumprido, fielmente, devolve-se a garantia. E se o contrato for extinto por culpa exclusiva da administração, se for extinto por culpa exclusiva da administração, também se devolve a garantia. Vamos para outro assunto agora. A alocação de riscos. O que vem a ser a alocação de riscos? Bom, riscos são os acontecimentos supervenientes ao contrato que emanam de caso fortuito ou força maior, isto é, sem culpa da administração. Então, são os acontecimentos fortuitos que emanam após o surgimento do contrato. Então, um risco seria isso. São os acontecimentos posteriores, supervenientes, que emanam de caso fortuito ou força maior. Por exemplo, uma enchente, terremoto, etc., uma chuva muito forte. Quando os atos culposos da administração não são classificados como riscos. Atos culposos não são classificados como riscos. Exemplo de atos culposos, fato do príncipe. Depois eu vou explicar isso nas próximas aulas. Fato do príncipe. Fato da administração. Fato do príncipe e fato da administração não são riscos, porque tem culpa da administração. Bom, não confundir matriz de riscos com alocação de riscos. Matriz de riscos ou matriz de probabilidade e impacto. O que vem a ser matriz de risco ou matriz de probabilidade e impacto? É a gestão administrativa que identifica os riscos e os fatores que podem diminuir os riscos ou excluir os riscos. É isso. Isso que é matriz de riscos. Seria a gestão administrativa, o ato de gestão que vai identificar os riscos e procurar evitar que ele ocorra, diminuir os seus impactos, vamos dizer assim. E alocação de risco. Alocação de risco é a cláusula contratual que distribui os riscos entre a administração e o contratado, ou entre ambos. Este risco aqui é a administração que vai responder. Esse outro risco aqui, quem responde é o contratado. Esses riscos aqui, ambos respondem. Isso é alocação de risco. É a cláusula que vai distribuir os riscos entre a administração e o contratado. Tem que ter um critério. Geralmente os riscos são distribuídos conforme as obrigações, né, compatíveis com as obrigações que cada um assumiu, os riscos derivados de cada uma das obrigações. É isso? Então tem que ser uma distribuição com critério e não aleatória, né? Isto é, relacionada com o tipo de obrigação de cada um. Os riscos cobertos por seguro, preferencialmente quem vai assumir é o contratado, que vai assumir riscos cobertos por seguro. Bom, o risco ele tem um preço, tem que ser quantificado no contrato. Quanto custou esse risco, né? Qual o custo do risco? O risco tem um preço.